Bom dia com Jesus. Vamos ficar de pé. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Está escrito assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também um Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto enchia o templo. Algumas versões veem o seu séquito. 2. Acima situavam-se os serafins. Cada uma tinha 6 asas, com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. 3. E clamavam em direção ao outro e dizia: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa foi cheia com a fumaça. 5. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. 7. E ele encostou-o na minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. 8. Também ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me. Querido Jesus, Deus maravilhoso, Criador dos céus e também da terra, este é o lugar onde a inteligência do homem não serve, a astúcia do homem não serve. Este é o lugar do Espírito Santo. Oh Deus, aqui estou, o Senhor conhece a minha condição. Não sou melhor do que ninguém que está aqui, apenas estou aqui obedecendo a ordem, Senhor. Perdoa a cada um de nós. Sabemos que temos cometido várias falhas, mas não nos repara através desses pecados. Repara-nos através do teu sangue. Oh Deus, ajuda-nos nesta manhã. Se o Senhor não descer aqui, sairemos daqui envergonhados. Não alcançaremos aquilo que nós viemos aqui buscar. Pai, tome controle de cada um de nós. Como lhe pedi, lhe peço mais, não deixa nenhum demônio entrar aqui. Somente queremos o poder e a atmosfera do Espírito Santo. Toma-nos agora, Senhor, em seus braços. Eu oro através ou a favor do nosso pastor onde ele está, que o Senhor continue a abençoar a ele ricamente e que brevemente, Pai, o Senhor possa trazer aqui em segurança. Fique conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, Deus abençoe. O irmão Arão. Amém. O irmão Arão pede para louvar o hino Chamada Final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra
Me fizeres então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir, e fizeres então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Leitarei então pra Cristo, Deus dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando for findar a vida e o labor aqui cessar, e fizeres então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir, e fizeres então chamada, lá estarei. Deus abençoe o irmão Arão quando se fizer chamada. Acho que é o desejo de todos nós, né? Nós estaremos lá. Pela misericórdia de Deus, eu creio que estaremos lá. Bom dia com Jesus. Irmão Arnaldo é meu nome. Não preciso dizer que não sou pastor, que já se sabe que não sou pastor. De pastor não tenho nada. Sou apenas um irmão e fui chamado ontem para estar aqui. E aqui estou. Peço que me suportem. Não sou pregador. Se sair alguma coisa que você vê que na Escritura, não leia. E peço as vossas orações. Este lugar parece simples, mas não é simples. É a primeira vez que eu prego no domingo. Nunca preguei no domingo. A última vez que eu preguei para pessoas grandes foi no sábado, quando tínhamos culto no sábado. Domingo eu tenho estado com as crianças e estava ali com as crianças e terminamos. E agora estou aqui. Dependo das vossas orações. Amém? Amém. Estou a ver irmão Bicho aí. Deus abençoe. Deus continue nos abençoando. Amados, se querem o tema, aí está: Deus, nossa influência, nosso exemplo. Vou repetir:
Deus, nossa influência, nós conhecemos. Vão me perdoar, vocês sabem, para quem assiste culto de criança, eu não paro aqui. Meu púlpito é toda a igreja. Eu giro aí, giro aí, giro aí. Então, se em algum momento eu perder a concentração, andar aqui, me suporte, que é força de hábito. Agora, Deus, nossa influência, nosso exemplo. Isaías capítulo 6, no 1 logo, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto enchia o templo. Agora minha pergunta é: por que Isaías só teve essa visão quando Uzias morreu? É uma pergunta, né? Ele cita ainda, disse que no ano em que o rei Uzias morreu. Por que o rei Uzias tinha que morrer para ele ter essa visão? Quem era rei Uzias? O que rei Uzias representava para Isaías? Essa história está no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, de 1 até lá, mas eu não vou ler, eu vou ler a mensagem Influência. O profeta vai nos falar um pouco quem era o rei Uzias e o que ele representava na vida do profeta Isaías. Parágrafo 24 diz o seguinte: este jovem rapaz, Uzias, de quem nós estamos falando nesta manhã, ele era o herói de Isaías. Note, Isaías era profeta de Deus. E vocês sabem, profeta, muitas das vezes são pessoas que falam com Deus. O nosso profeta já viu Jesus cara a cara. Quer você acreditar, não quer, mas eu creio. Amém. Mas este profeta, quando via Uzias como seu herói. Por quê? Continua o profeta a falar. O jovem profeta nos dias de Uzias estava observando este jovem companheiro. Porque Uzias era um grande homem. Ele veio de uma boa descendência. Seu pai e mãe, ambos eram crentes estritamente firmes em Deus. E eles tinham criado seu menino para servir e honrar a Deus. Preste atenção. Aí está a razão por que Uzias era grande homem. Porque o seu pai e a sua mãe criaram ele para servir e para honrar a Deus. O profeta continua dizendo no parágrafo 25: uma das grandes carências no nosso dia hoje, na América e no resto do mundo, são pais pios para afirmar uma influência sobre seus filhos. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das Escrituras. Não é verdade isso? É verdade. Eles desejam mais da moda do mundo e as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. E essa é a razão que nós temos este grande dia. Se eu digo isto respeitosamente aqui perante este jovem, a razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, e assim como eles chamam, pessoas de mau caráter. Muito disto é devido à vida no lar pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. A sociedade hoje está corrompida. Às vezes nós nem entendemos, sem saber que começa de casa. Você não pode dar o que você não tem. Você só vai dar aquilo que você tem. Aquilo que você recebe é isso que você dá. O que você não tem, você não vai dar. Como é que nós esperamos que uma sociedade seja uma sociedade boa? Se as crianças desde pequeno, a única coisa que conhecem é violência,
Alguns nunca na vida ouviram a mãe dizer assim: eu te amo, meu filho. A única coisa que ouve é: cão, benembe. Não é? Você nasceu de onde, você? Agora, o que espera dessa pessoa quando crescer? Hã? Cresce, em casa está cheia de fumo de cigarro. É porradas que em casa não para. A criança recebe. É influenciado com aquilo. Quando cresce e reclamamos: ah, não tem respeito. Vamos ver de onde saiu. Aqui está o profeta a dizer: a razão que temos tantos marginais, e assim por diante, como eles chamam, pessoas de mau caráter, muito disto é devido à vida no lar pela qual elas foram influenciadas nos seus primeiros dias. O profeta disse assim: eu permaneço crente naquilo. Crio uma criança no caminho que ela deve andar, e quando ela atingir a idade da responsabilidade, não se apartará disto. Amém. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Agora, Uzia havia sido um menino que havia sido criado com pais numa tal posição até que isto o influenciou. 27. Olha, num dos nossos grandes americanos de quem eu poderia pensar foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado e mais. Ele teve um mau começo, nasceu num lar pobre, não tinha condições de ter uma educação escolar, escrevia nas areias. Nós entendemos que os únicos livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o Progresso de Peregrino. Isto talvez tenha sido livro dos mártires. Mártires por Fox. Foi um daqueles livros. Porém, vocês veem o que aquele homem leu, isto influenciou a sua vida. Amém. Aleluia. Aquilo que nós consumimos é isso que vai nos influenciar. Amém. Sim ou não? Amém. É isso mesmo. Só tinha 2 livros já até 21 anos. Veja só isso. Hoje, jovem com 21 anos já está estragado, espatufado, já andou não sei com quantas babies. Se for mulher, já vareu não sei quantos. Mas este com 21 anos passou a ter outros livros. Não tinha nem caderno de anotação, escrevia na areia. Mas o fato de ter a Bíblia Sagrada se tornou um grande homem. Amém. E o profeta cita muito nas suas mensagens. Amém. Por quê? A Bíblia Sagrada. Amém? Amém. 28. E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados com vulgaridade, sujeira, para envenenar as mentes das nossas crianças. Então nós colocamos a culpa neles. Essa criança não se levou. Quem? Eu acho que é espírito de avô dele. Acho que essa criança aqui foi feitiçado. Não é criança. Reveja a educação que está dando. Amém. O que você está a trazer para ela consumir é aquilo que ela vai dar. Amém. E hoje somos resultado daquilo que consumimos. Amém? Amém? Amém. Ok. Quando eu penso muitas vezes, isto pertence a nós pessoas cristãs. Preste atenção. Não nos firmamos pela coisa que é correta. Amém. E temos aquelas coisas afastadas das nossas instantes por diante. E então em nossos lares também, pois nós deixamos de afrouxar e permitimos toda a vulgaridade e coisas assim entrarem no nosso lar para influenciar as crianças. Criança cresce, fica grande, tampa uma mamã, diz a criança tem espírito mau. Não sabe que ele recebeu desde pequeno. Sabe, há muito tempo eu assisti um noticiário. A criança estava sentadinho na sala assistindo televisão. Mamãe pôs filme, a criança começou a assistir filme. Só que no filme, o artista estava em cima do prédio. E não tinha outra maneira de artista se livrar senão saltar de cima para baixo. O artista, quando ele para, viu sombrinha. Então ele pega a sombrinha, salta. Vocês sabem o filme, né? O artista não morre. E até chegar embaixo. A criança viu e ficou emocionada.
Reparou assim, em casa tem sombrinha. E eu vivo no preto. O que me impede? Pega a sombrinha, sai na varanda, aquele que salta. Sombrinha disse, pelo que eu me lembro, não fui feito para isso. E olha essas nossas sombrinhas da China, com a ventaninha pouca, dobras para cima, negou sombrinha. A criança, ui, pá, se foi mais. Quem é culpado? Aprendeu aonde? Se aquela televisão estivesse desligada, ia morrer. Não. Se estivesse aí a assistir louvor, ia morrer. Existem coisas para a criança. Consumiu aquilo e aquilo lhe influenciou, morreu. Se fosse na África, ia dizer, feitiçaram meu filho. Esses vizinhos não gostam de criança. Damos culpa. É a natureza do ser humano sempre lançar culpa. Mas nunca para examinar ele mesmo. Como está a proceder. Cuidado, queridos irmãos, mamães, cuidado com criança. Aquela novela, amanhã está vindo criança com tinimba, eu tenho azar, espírito de vovô. Esqueceu que estava assistindo novela. O que tem novela de bom? Nada. É namoro, é sexo, droga, prostituição. A criança recebe isso, é influenciado com isso e amanhã tem que dar. Da grávida, prostituição, violência. Ei, parece brincadeira, mas a gente está a dizer. 29. Porém, Uzia havia sido criado corretamente. E ele foi, nós entendemos agora em 2 Crônicas 26. Você pode ler a história que na idade de 16 anos ele foi feito rei. Vejam só. 16 anos foi feito rei, depois da morte do seu pai. Ele se tornou um rei aos 16 anos. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente o seu reino. Aleluia. De fazer aquilo que era correto. Ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou a política daquele dia. Ele serviu a Deus. Veja, com 16 anos foi rei. Vocês sabem, no reinado há muitos governos, sei lá, não entendo isso. Ou são ministros, são governadores, são homens maduros muitas das vezes. Mas mesmo assim, a política do dia não influenciou o rapaz. Por quê? Porque ele não poderia fazer mais nada senão dar o que ele recebeu. Ele recebeu dos pais e os pais recebiam de Deus, a criança manifestou. Não foi influenciado. E nós hoje em dia, quantos de nós com pequenina coisinha já deixamos a palavra? Alguns já têm se vasculhar, podemos apanhar cinto aqui. Cuidado no vovô. Olho vermelho, cor de rosa, cor de vermelho, cor de rosa. Por quê? Foi dito. Deixa Deus. Teu pastor vai no curandeiro. Há de morrer, por dizer. É verdade. Vai no curandeiro, vê da graça de Deus, sai lá com cheio de demônio. Se tinha um demônio que te atormentava, veio com 7. Depois chega aqui, já não anda. O pior acaba influenciando os outros na igreja. Me suporte, por favor. 30. Agora, aquele é um bom homem pelo qual ser influenciado. O homem que toma sua posição naquilo que é correto. No tempo quando a opinião popular está correndo ao contrário. Vejam, políticos já estão correndo ao contrário. Porém, um homem que se firma corretamente no caminho. Aleluia. Você sabe o nosso pastor como tem sofrido ataques? Você com esse teu braço não deixa, prega a Bíblia. Ele não vai deixar. Recebe ataque de todo lado, mas ele permanece firme. Aleluia. Está sofrendo ataque. Damos graças por isso, amém? Por isso precisamos muito orar. Muitos homens de Deus hoje estão embaixo. Sou eu homem de Deus em cima. E nós encontramos que Uzia, no seu tempo, seu reino se propagou até o Egito. Todos os países vizinhos. Até isto foi tão grande até que seu reino se tornou próximo a de Salomão. A glória do Senhor estava sobre ele. 33. Isto deu grande ajuda ao jovem profeta Isaías, que estava admirando este jovem rei, porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo, vendo como Deus o abençoava, o influenciava, ele dava a coisa correta, e nós sabemos que todas as nações ao redor
pagavam tributo a ele. Não havia guerra. Isto foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Aleluia. 34. Isaías encontrou algo a mais. Como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Uzias estabeleceu exemplo para Isaías. E nós, que exemplo estamos a estabelecer lá fora? Que exemplo estamos a estabelecer lá fora? 35 agora. Aqui nós encontramos que um testemunho cristão, não importa quão grande isso tenha sido no passado, isto deve continuar daquela maneira. Vocês entenderam o que o profeta está dizendo? Se começou grande, tem que continuar assim. Se começou cheio do Espírito Santo, tem que continuar assim, até terminar assim. 36. Uzia, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que estava seguro, agora preste atenção, ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. 37. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Eles trabalham a sua vida toda, quase para se tornar algum bispo, ou algum homem grande, ou algum de grande influência. Então logo ele chega àquele ponto, ele se exalta. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoa seu ministério. A primeira coisa que acontece, ele se torna exaltado, até que ele chega a um ponto que ele se sente que estão seguro, totalmente em volta do seu povo. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que desejam e não ser punidos. 38. Quando eu me pergunto de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que têm usado e finalmente chegam a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, até que eles nem mesmo têm aquele tempo reservado para orar. Amém. Me diz se isso não é o que acontece hoje. Amém. Muitos de nós aqui ficamos na história. Amém. É verdade. Se nós repararmos como nós procedíamos quando iniciamos, muito diferente agora. Amém. Alguns quando iniciavam era oração todo dia. Acordava de madrugada e orar. Até mandava mensagem para o outro, acorda, vamos orar. Amém. Leitura a palavra aqui, compartilhava a palavra aqui. Mas chegou o momento agora, já sei tudo. Lê Bíblia quando quer. Oração é aquele formal. O que só falta dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só o que fala. Oração frio. Por quê? Porque se ele compreendesse que ainda precisa de Deus, não sabe nada, continuaria a buscar. Amém. Mas porque hoje ele acha que já tem. Oh Deus, muito obrigado pelo dia. Me acompanha. Amém. Foi. Chegou a noite, oh Deus, o dia foi perfeito, faturei. Peço que me guarde. Amém. Pero na cheche, hoje é domingo, é? Oh, gato, pá. Pasta não está. Vou chegar no segundo culto, lá às 12. Já sabe tanto que não precisa ser ensinado. Alguns até desafiam com o pastor aí. Me diz se estou mentindo. Porque já sabe. Pasta aí falhou. Depois esperei ele sair, começa a mandar mensagem de desafiar. Mensagem com hipocrisia. E eu queria saber a escritura X. Porque de acordo com a mensagem X, tem dúvidas? De acordo com a mensagem X do profeta diz assim, e a Bíblia também diz assim, já é grande. Aleluia. Já é grande. Já quer desafiar o pastor. Muito. Uzias. Uzias, todas as nações pagavam tributo a ele. O jovem respeitava. Até o profeta via ele como que? Herói. Agora, não crê esse peito? Crê se você não tem estrutura. Amém. Muitos servos estão a cair porque não tem estrutura. Amém. E às vezes nós mesmos é que estragamos. Porque há certos elogios, amados irmãos, que exageramos muito. Amém. Exageramos. Pastor, pregação de hoje. Deus falou, pastor. Deus falou. Isso é que se chama pregar com o Espírito Santo. Ele me convertiu hoje, pastor. Se apanha uma pessoa que não tem estrutura, consome isso. Não é assim. Cresce. Afinal, se ele
ao entrar aqui entrou a tremer, a próxima vez acha que vai tremer? Não vai. Há de querer impressionar. Não estou a dizer para nós não dar força, temos que dar força. É bom. Deus abençoe o pastor, fiquei muito abençoado pela palavra. Amém. Agora, pastor! Hoje! Eu converti hoje! Que isso? O nosso pastor tem estrutura, isso nem é de abala. Agora não tem estrutura de machengue, não tem. Como fala irmão Otávio? Como se chama? Não é de aço, não sei se é viga. Cresce. Chega aqui, o style, mensagem já não precisa, porque se eu ler mensagem de dizer amém, chama de dizer amém para mensagem do profeta, deixa. Só abre o parágrafo, Isaías capítulo 6, fecha. Fui assim, E o povo consome isso influenciado de forma errada. Homens vão na igreja, quando saem não tem nada. A única coisa que sabe só quer dançar. Alguns criticaram aqui na igreja. A igreja da beira é muito frio. Louvor deles, deixa. Não estamos preocupados contigo. Louvor dele. É assim como se louva, meu querido irmão. Se você não sabe, querido irmão, é assim. Aqui não é discoteca. Aqui é a casa do Senhor. Aleluia. E nós somos influenciados pela palavra. E o profeta nos ensinou quais são os louvores que devemos cantar. Rock, John Chibadura, aqui não tem espaço. Aleluia. Não queremos ser influenciados com isso. Queremos ser influenciados com louvores espirituais. Então, amados irmãos, temos que ter cuidado. Dê força. Mais do que dar força, devemos orar para ele. O pastor pregou. Senhor, abençoa o nosso pastor. Que ele continue assim mesmo. Cuide dele e da sua família. Aleluia. Amém? Isso é muito importante. Os outros consomem isso, crescem, ficam grandes. Já nem pregam a mensagem. O pior, outros já não pregam e criticam aquele que prega. A parte mais grave. Muito bem. Eles têm sempre visitas sociais. Visitam alguém, vão ao jantar. O tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinho em preparação para sair da doçura do Espírito Santo, a congregação, eles estão fora em algum lugar com algum divertimento. Jovens, cuidado com a festa, amados. Há pessoas que gramam de festa, amados. Gramam. Cuidado, amados irmãos. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada. Somente para Ele. Se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isso, não estão a ver? Estão a ver. 39. Então, eles chegam ao ponto que eles fazem a eles mesmos sob obrigação. Enquanto eles vão se encontrar com pessoas, eles se encontram com pessoas. Ali há uma obrigação a ter, um desejo para isto, desejo para aquilo. Então, o homem de Deus tem sua mente toda rasgada. Sabe? Eu quando estava a ler isso, eu dizia que Deus continue a abençoar o nosso pastor. Pastor não gosta de festa. Amém. Já ouviu o pastor está dizendo, o profeta está dizendo, está toda hora nas festas, toda hora nos divertimentos, acaba de se comprometer. Fui na festa, o irmão Jordano me deu muita comida e para sair me encheu o bolso com 10 mil. Vou dar outro exemplo, senão... E o irmão Jackson que me deu cheio de comida, tem 2 mulheres. Dia seguinte o pastor tem que pregar. Há de pregar contra isso? Não prega. Sabe que se eu pregar que um cristão não pode ter 2 mulheres, o irmão Jackson me encheu o bolso. Vai ficar zangado de sair. Então isso que o profeta disse, se comprometem. E o pregador fica com toda a mente o quê? Rasgada. Ele está tão dilacerado, quando ele vai ao seu quarto, ele começa a estudar agora. Se eu faço isto, este homem ficará sentindo acerca disto. Não é isso aqui? E isto, se eu fizer isto, o outro homem ficará sentindo acerca disto. Já está a ver, se eu brigar aqui, Jackson, a zangar. E quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é a sua posição. Sua mente está toda dilacerada, quando ele deveria ter empregado o tempo com Deus. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. E nós encontramos que é pena que nós tenhamos isso. Sim ou não? É verdade. 41. Nós todos sabemos de um homem no campo hoje. Grandes homens. Alguns deles chegam ao ponto até que eles tenham toda a congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar
e não serem punidos. Quando nós atingimos esse nível perigoso, irmão, temos que rever a nossa vida e em que posição estamos. Nós temos conhecimento de ministro tomando o caminho errado. Muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros. Há pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. O profeta diz, as pessoas talvez, meu irmão, porém Deus não fará. Deus não vai nos deixar passar impune se brincarmos de qualquer maneira. Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar, como ministro, enganar os ouvidos da sua congregação, sem considerar quanto eles possam gritar, ou clamar, ou agir emocionalmente, ou bater em suas costas e dizer, a mensagem é maravilhosa. 42. Você deve ser um servo de Cristo. Permaneça honrável com aquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesmo através de você, e você irá influenciar alguém que está observando sua vida. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. O profeta diz, jovens da mesma maneira, homens de negócio da mesma maneira. 43. O rei se exaltou com soberba. Ele pensou que ele estava tão seguro que Deus o deixaria passar impune com qualquer coisa. Uzias, tão seguro. Por quê? Porque ele era bem sucedido em tudo. Sabe, irmãos, às vezes quando nós não caímos, não sabemos às vezes como nos aproximar de Deus. É lamentável que às vezes nós temos que cair para nos valorizar a Deus. É lamentável, mas acontece. O profeta sentiu necessidade de ir orar depois que aquela pessoa que ele confiava foi tirada. Não vamos chegar até esse ponto. Amém? Vamos nos examinar, ver onde nós estamos. 50. Porém ele se exaltou tanto em seu coração. Agora eu desejo falar esta palavra aos homens de negócio, do evangelho completo. Ele se exaltou tanto em seu coração, até que ele pensou que podia tomar o lugar de um ministro. Ele tentou se tornar um ministro, no que ele não foi formado para ser. Quanta luta há hoje nos púlpitos? Todo mundo quer ser pastor. Sim ou não? Há muita luta. A igreja se divide por causa disso. Pastor está faturado. Eu também entendo essa cena. Pastor foi chamado para aqui. Agora você... Resultado. Alguns saem daqui, conseguem evangelizar 2, 3 pessoas, que era a primeira gente. 3 pessoas. É verdade que você pode ser bem sucedido. Deus te chamou para ser evangelista, mas não ser pastor. Agora, se lá você se torna pastor, há de ser o quê? Deus nunca vai nos usar no lugar em que Ele nos colocou. Deus chamou Uzias para ser rei, não para ser sacerdote. Aleluia. Eu sou diácono, eu tenho style, posso também ser pasta. É verdade, se calhar como diácono você pode ser bem sucedido, porque Deus te colocou aí. Mas vem aqui, não é o lugar que Deus te chamou, fica sozinho. Resultado, se não come em casa, insulta o povo, ou vai começar a pregar trititi, lalala, Deus quer o coração, porque não tem nada. Não tem nada. Aleluia. Ele tentou se tornar um ministro, no que ele não foi chamado para ser. E eu penso que tem muitas ocasiões que algumas vezes o homem em sua posição e os grupos de negócio, eles chegam a um ponto que Deus lhe abençoa em seus negócios e os faz prosperar e assim por diante, até que eles chegam a um ponto onde eles pensam que eles deveriam pregar o evangelho também. Isso é errado, diz o profeta. Isso é errado. Você sempre deveria deixar o ministro fazer aquela pregação. Amados, ser pastor parece coisa simples. Não é. Nem vale a pena nós admitir esse espírito nos coroer. Ser pastor não é coisa fácil. Vocês, irmã, por cima, irmã Maria pergunta o que acontece com o marido. Você sempre deveria deixar o ministro fazer aquela pregação. Porque assim como Oral Robert disse uma vez, é muito difícil manter a coisa limpa com os ministros. Quanto mais com o homem que não é chamado para aquele ofício. Amém. Está vendo? Você deveria ter homens que saibam e sejam ordenados para a obra. 51. Isto prova que ele
nós encontramos que este homem, sendo um grande homem, um bom homem, um homem honrável, porém ele tomou a oferta, o incensário, e foi no altar do Senhor para queimar incenso perante o Senhor. Aquilo era somente para o sacerdote, dedicado a fazer aquilo. Viu, amado? Aquilo era para sacerdote. Ele pensou como sou rei, respeitado. Onde eu ando é isso, onde eu ando é isso, faço isso, prospera, vou na igreja. Deus é organizado. Deus não volta atrás. Se diz que isso aqui é telefone, isso é relógio, tem que permanecer assim. Amém? Tem que permanecer assim. Ok. Porém, ele pensou que Deus o amava tanto, ele tinha sido tão bom para ele, que ele poderia ir fazer aquilo de qualquer maneira. E o sacerdote correu após ele e disse: você não é ordenado para aquele ofício. Deus proíbe que qualquer um entre ali, somente um levita que é dedicado para aquele serviço. Amém. Você nunca deveria fazer aquilo. 52. E aquela é a maneira, muitas vezes, o que é, eu penso que tem tomado o mundo hoje. É uma tal confusão que o homem sai e tenta tomar aqueles lugares que não são ordenados a tomar. Amém. Chega a um ponto onde eles tentam preencher este ofício e eles não são chamados para aquele lugar. 53 agora. Nós encontramos ainda que um bom homem, abençoado por Deus, porém se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. Amém. Aleluia. Amém. Vamos permanecer na categoria que Deus tem nos chamado. Amém. Presta atenção, minhas irmãs, diz o profeta: se é uma dona de casa, permaneça dona de casa. Amém. Se é um homem de negócio, permaneça homem de negócio. Amém. Refletindo Deus. Seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixa isso ser daquela maneira. Amém. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa para refletir sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma dona de casa. Amém. Existe muita gente, mas que não são dona de casa. Não sabem o que é ser dona de casa. A única coisa que sabe é acordar e comprar aqueles cabelos, vocês são de quem? Morto, sei lá, por unhas esse, até acrescenta, pestanas aqui, calções curtos, algumas até roupa interior que lava é empregado. Não sabe ser dona de casa. Amém. Algumas até não é para dar culpa, porque desde criança ele viu isso. Amém. Cresceu ser cuidado com o empregado. A mãe não sabe nem uma vez como lavar a bunda de criança. Ele lava empregado. O dia que a empregada não vem em casa, fica parecendo um lixo. Não sabe o que é ser dona de casa. Precisa de alguém ensinar o que é ser dona de casa. E quem vai ensinar, senão aqueles que são influenciados por Jesus? Somos nós. Amém. Ninguém mais. O mundo não tem como ensinar. Permaneça dona de casa. Amém. Algumas até eram dona de casa, mas basta que começou a trabalhar. Tiarnabo está chegando numa máfia bem cansado. Está me por água de tomar banho. Balde está aí. E eu também trabalho, estou cansado. Não. Nós devemos fazer. Amém. Aleluia. Amém. Pastor, permaneça como pastor. Diácono, permaneça como diácono. Amém. Se você é cristão, permaneça como cristão. Amém. Em casa, marido, seja como marido. Amém. Mulher, dona de casa, seja como dona de casa. Amém. Criança, seja como criança. Amém. Porque no dia que nós trocar, haverá problema. Amém. Amém. Se você é um bom homem de negócio, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus em seu negócio. Com honestidade, integridade, com coisas que realmente significam algo. Porque alguém está observando sua vida. Você está influenciando alguém. É por isso que o mundo está como está. Porque a influência passa de um para outro. Se um foi podre, aquele há de ser pior. Aquele outro vai ser pior. É por isso que cada dia que passa as coisas se tornam piores. Mas há um povo diferente que é para influenciar esta geração. Aleluia! Somos nós!
Isso não é por força, amado. É só nós segurar a palavra. As coisas automaticamente acontecem. Pessoas na zona de debate, uma moça muito diferente. Não senta ao nosso redor fofocar um pouco. Não tem tempo. Aleluia. Se está em casa, está com suas crianças, a escutar louvor, não tem tempo. Somos nós que vamos influenciar isso. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Não é na cheche, é santinho, na escola é maniga, yeah. Yeah. Não é isso, mas irmão. Vocês sabem, alguns daqueles meninos lá, eu como tenho dito, em casa é assim. Chega em casa, parece, quer dizer, buzina, não sei se é buzina, como chama aí do comboio, não sei fumo? Escape, parece escape do comboio de tanto fumo de cigarro. O que espera dessa criança? Na escola vai refletir aquilo. É preciso lá ele encontrar alguém diferente para ver um contraste. E a palavra de Deus sempre vence. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Não tem. Nós somos responsáveis para Deus, por nossas vidas, por nossa experiência com Cristo. 54. Agora, nós encontramos que em sua tentativa de tomar o lugar do ministro, e alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo-lhe que ele não deveria fazer aquilo. Ele estava fora do lugar. Ele se irritou-se e ele ficou tão irritado que a sua face se tornou vermelha. Vejam só, quando nós atingimos este ponto, já não aceitamos correção. A palavra vem, bate e volta. Aleluia. A palavra vem, bate e volta. Já não aceitamos correção. Nós devemos ser capazes de aceitar a correção. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Versículo 7. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho de Deus. Por isso o profeta disse, nós devemos ser capazes de permanecer e aceitar a correção. Alguns deles não aceitam isso. Eu tenho ido a encontros e tenho sentado em auditórios. Você se levanta e algumas pessoas vêm e assentam só por uns poucos minutos. Se você dizer uma palavra que eles não concordam, o irmão Branham estrala os seus dedos, se vão. Está vendo? Vão embora. Essa gente também é demais, pá. Está me incomodando a minha vida. Levanta, cai. 56b. Aquilo, vocês sabem o que sucedeu a Ezequias por aquilo? Ou Uzias, melhor dizendo, Deus o feriu com lepra. Aleluia. Amém. Quantos hoje estão com lepra espiritual e não sabem? Mas a misericórdia de Deus ainda existe, amado. Aleluia. Amém. A misericórdia de Jesus ainda existe para nos colocar no caminho que devemos andar. Deus o feriu com lepra. O homem morreu em sua lepra, que é um tipo de pecado. Ele não podia suportar ser corrigido pela palavra. Aí está. 56. E muitas vezes hoje, isto é a mesma coisa. Eles dizem, bem, minha denominação não crê nisto. Eu não me importo, está vendo? Tome um tempo para averiguar a palavra. Deus nunca julgará o mundo por uma denominação. Amém. Ele julgará pela sua palavra. Amém. E a sua palavra é Cristo. Amém. E Cristo é a palavra. Amém. Eles são os mesmos. Ou seja, quis dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Hebreus 13:8. Porém, ao invés de tentar aceitar a correção, eles se dirigem negligentemente. Eles não podem suportar isto. 58. Agora, aquilo é exatamente o que Uzias fez. Um bom homem. Você diz, bem, aquela pessoa, Uzias, foi uma boa pessoa. Também uma ótima pessoa. Um homem abençoado por Deus. Porém, não importa o que fosse, ele deveria sempre permanecer em seu lugar. Amém. Porque Deus lhe deu a oportunidade de influenciar a outros sendo um rei justo.
não um sacerdote. Aleluia. Deus lhe chamou para ser rei, não sacerdote. Teria êxito se continuasse como rei. E tinha êxito mesmo. Prosperou. O seu reino quase competia com o de Salomão, porque ele estava no lugar perfeito. Mas no dia em que ele achou um dinendine, e o sol saiu do lugar, morreu com lepra. Ok? E a palavra o proibiu de fazer aquilo. Assim que ele foi oferecer. E quando ele foi repreendido, a palavra lhe foi dada de que ele não estava suposto a fazer aquela coisa, que Deus lhe tinha abençoado em seu negócio, ou seja, que fosse. Porém, não parou para tentar e tomar o lugar, porém, não para tentar tomar o lugar deste sacerdote. Ele estava fora da palavra. Ele foi fazer isto de qualquer maneira. Não importava o que alguém lhe dissesse. É perigoso se nós chegarmos a este nível. É aí onde a gente vem quando quer. Há de fazer o quê? Porque não tem nada de novidade. Imagina você descobrir que aí na curva aí tem um buraco de ouro. Não vamos ir lá. Vamos sair daqui a correr. Porque tem alguma coisa boa aí que ela vai evitar. Agora, se nós não vamos correr para a curva agora, por que nós não corremos para a curva? Porque não tem nada. Estamos aqui porque tem alguma coisa que nós queremos aproveitar. Agora, quando nós atingimos este nível, a palavra de Deus já não é nada. Correção entra e vai embora. É perigoso, amados irmãos. Vamos examinar a nossa vida. Agora, não é essa atitude de muitas pessoas hoje. Eles não aceitam a correção. E aquela é a razão que nós encontramos totalmente envolvidos num grande concílio de igreja. Aqui, não conhecendo onde nós estamos, dirigindo-nos para o mundo. Dezenas de milhares de membros adicionados cada ano. E nós não vemos a mão de Deus se movendo em nenhum lugar. Não tem como Deus se mover a uma coisa que Ele não ordenou. Deus não é obrigado a fazer o que Ele não ordenou. Amém. Nós temos que ter isso na cabeça. Amém. Porque às vezes esquecemos. Às vezes você chega a sítio, há de ver igreja aqui, gira aí, igreja ali, gira aí, igreja ali. Mas esses pastores todos estão a ser ordenados mesmo. Porque primeiro silêncio a mensagem do profeta e a ver que aquilo está errado. Amém. Não é eu sair daqui, ir aí no Schwab aí, evangelizar duas pessoas, alugamos 24, minha gente. Não é isso. Resultado, não vai avante. Você vai lá só de resolver confusão acima da confusão, porque não foi chamado. Amém, irmão. Se nós estamos aqui é porque estamos a receber algo do pastor. Amém? Amém? Não estaríamos aqui. Se estamos aqui porque sabemos no púlpito sai alguma coisa. Não vamos nos voluntariar com coisa que não fomos chamados. Porque vamos ficar perdidos. O pior, vamos influenciar pessoas a caminho errado. Mortos formais, exatamente o que a Bíblia diz que eles seriam. Uma era de Laodiceia, mortos, vomitados da boca de Deus. Cristo do lado de fora, tentando entrar a igreja do lado de dentro, não o deixa entrar. Marca o quadro de hoje, exatamente. Porque o homem não entende que a sua posição vem da palavra de Deus. Amém. Se senta. Uzia deveria ter tomado cuidado com aquilo. Agora lembre-se, nós o chamamos hoje um cristão que Deus tinha abençoado. Ele não era somente um simples homem. E foi um homem que foi abençoado por Deus. Porém, ele não desejou permanecer na correção. Não importa o quanto a palavra dissesse, isto fosse assim, ele não desejou entender aquilo. Porque ele se sentiu suficientemente seguro que Deus o deixaria passar impune com aquilo. Deus não deixa. 61. E aquilo é o que é o problema com o nosso povo hoje, ao redor do mundo. Porque eles pensam que Deus o deixará passar impune com algo contrário a esta palavra. Nunca. Ele nunca fará isto. Nós devemos voltar à correção. Amém. E permanecer na correção pela palavra. Amém. E devido à sua maneira arrogante que ele agiu, ele não pôs nenhuma atenção no que esse ministro lhe havia dito. Ele fez o que ele desejou fazer. Somente pensa nisso. Somente pare
Pare aquilo em sua mente. 1 minuto. Então, pense 63. Então, pense acerca de um homem ou uma mulher ali no ministério, ou um cristão que se chama assim de um filho de Deus, e olha nos mandamentos de Deus e vira as costas e diz: minha denominação não crê nisto dessa maneira. 64. Nós necessitamos de cristãos fluentes, influenciados pela palavra de Deus. Homens ou mulheres chamados para uma influência para a igreja eleita para os últimos dias. Aleluia. Quem é esse povo chamado, amados? Somos nós. É o que nós necessitamos. Deus nos dê isto, e eles estarão ali, e eles irão estar. 65. Nós encontramos que Uzia, por causa da sua arrogância, ele foi ferido com lepra. Ele nunca sarou. Repete, profeta. Ele nunca sarou. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leprosos. 66. Aquela linha de demarcação, aquela linha onde homens e mulheres podem facilmente atravessar, aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar entre o juízo e a misericórdia. Todos nós. A linha que um homem de negócio pode cruzar. Todos nós podemos cruzar isto, entre o certo e o errado. E lembre-se, a palavra de Deus é sempre que é correta. Aleluia. Que toda a palavra de Deus seja mentira, porém a minha seja verdadeira. Romanos capítulo 3, versículo 4. 67. Agora, ele foi ferido, e quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi para ele? Então, de ver que o homem que deixou seu lugar, jovem ou velho, aquele que sai do seu lugar deve sofrer os resultados. Isso é para nós. Jovem ou velho, aquele que sai de seu lugar deve sofrer resultados. Não importa o quanto Deus lhe havia abençoado, ele ainda sofreu os resultados. 68. Agora, Isaías aprendeu através disto uma grande lição. O quê? Que Deus ordena o seu homem ao seu lugar. Finalmente o profeta entendeu que Deus ordena o homem ao seu lugar. Não há troca. Ainda que você tenha habilidade, eu tenho habilidade, fica onde você foi chamado. Pode ter grandes habilidades, subir aqui pregar, pessoas chorar, mas se Deus não te chamou, meu irmão, aquilo será em vão. E o pior é que Deus vai te cobrar, porque não está na posição em que Deus te chamou. Amém. Devemos ter muito cuidado, queridos. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus ordena seu lugar. Não se esqueça disso. Deus ordena você ao seu lugar. E Ele não deve nunca tentar tomar o lugar do outro. Amém. Não tente ser algo que você não é. Amém. Quando nós tentamos, há confusão. Por isso que hoje há divórcio nos lares. Porque a mulher quer ser como marido, marido quer ser como mulher, ora filho quer agir como pai, e há atritos por causa disso. Na igreja, o púlpito se divide por causa disso. Porque alguém também quer ser como pastor, porque ele acha que também pode fazer. Cuidado. 73. Deus ordena ao seu homem e você não pode tomar o lugar do outro. Se você faz, ou se você o faz, você está somente produzindo uma personificação carnal. E finalmente isto vai ser ferido. Está vendo, amados irmãos, como é perigoso, né? Alguns dividiram aqui, saíram. Resultado. Já não sabemos o que estão a fazer. Temos que ter cuidado. A calma é muito importante. Amém. Aleluia. Amém. A calma é muito importante. Se Deus te chamou, ninguém vai impedir. Amém. Davi foi chamado para ser rei. Estava lá a pastar a ovelha dele lá, perdido. Mas chegou o profeta Samuel. Reparou com a vista dele e dizia: esse dá para ser. Deus disse: não é isso. Reparou outro e disse: não é isso. Foi chamado Davi lá. Não se come, ninguém, Samuel não sentou na mesa até Davi vir. Vamos ter calma. Não vamos lutar.
Se no job você, Deus te viu para ser chefe, vai dizer. Amém. Não precisa ir no curandeiro. Se matam pessoas. Amém. Quer ser chefe. Até nas igrejas se feitiçam hoje. Deixar de orar, ir no curandeiro, feitiçar, porque ser o quê? Superintendente. Eu quero ser pai ancião. Aquele lugar que eu sentar na minha frente aí. Outras igrejas, esses aqui não sentam aqui. Quem são? Só uma população, senta lá. Aqui senta mais pastora, ancião, pastor provincial, internacional, cheio de coisas. E se matam por causa daquilo. Resultado, não tem nada. Deus não está aí. Está fora lá a bater assim. Posso entrar? Amém. Amém. Ali Deus ordena você ao seu lugar. Agora preste atenção. Isaías havia visto isso, que ele não podia pôr a sua confiança em nenhum homem. Vocês se lembram quando eu estava introduzindo, eu disse, por que só teve a visão quando Uzias morreu? Porque Isaías, sendo profeta, confiava em Uzias. Cuidado. Não devemos confiar em homens. Amém? Nunca devemos confiar em homens. É verdade. Amém. Ali estava o maior de todos os homens que havia sobre a terra naquele tempo. Um rei que tinha o resto do mundo lhe pagando tributo. Porém ele saiu do seu lugar. Isaías havia visto então que ele não podia confiar num braço de quê? Da carne. E isto dirigiu o profeta ao templo. Jeremias 17:5. Maldito homem. Aliás, diz assim diz o Senhor. Amém. Maldito o homem que confia o homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isaías percebeu que não devia confiar em um homem. Aleluia. Agora não me percebam mal. Não estou a dizer aqui que como ele disse, não devemos confiar no homem. Quando o pastor me dá um conselho, não vou seguir. Não estou a falar isso. Porque até que o pastor nunca fala o que não está na palavra. Porque quando alguém fala o que está na palavra, já não é homem, é Deus. Amém. Se você diz, eu não vou obedecer, você não está obedecendo. É a Deus. Prestar atenção. Não estou a dizer para não ouvir o que servo de Deus fala. Só estou a dizer, não confia no homem. Até que o pastor já falou aqui. Repare nas escrituras. Confiam em Deus. Não fala isso, pastor? Amém. Não confiam no homem. Muitos ficaram perdidos por confiar no homem. Alguns que acreditavam só do Santiago, o mensageiro, estavam de qualquer maneira. Amém. Que acreditavam que ele não ia morrer se Jesus vir, morreu. Amém. Agora como vai ficar? Você que dizia com todo, batia no pé, só do Santiago é o profeta. Jesus não há de vir, ele verá Jesus. Morreu. E agora, cuidado com homens. Depois o profeta diz, temos que estar onde? Oh Deus, se a igreja, se as pessoas que se chamam a elas mesmas de cristãs pudessem somente ver isto hoje, se dirigissem ao altar em algum lugar para orar, você não pode ser algo que você não é. Pelo menos Isaías, quando viu que estava a seguir o caminho errado, pelo menos foi no templo orar. Muitos nem na igreja não vão mais, ficam perdidos lá. Mas pelo menos o profeta foi no templo. Ele viu que afinal de contas o homem que eu confiava falha. Ficou decepcionado, não ficou? Mas ele foi no templo. Deixa eu terminar. 75. Então nós encontramos no templo, quando ele estava em oração sendo um profeta, sua característica era ter visões. Ele permaneceu daquela maneira naturalmente. Sendo um profeta, ele necessitou de um toque de Deus. E Deus lhe tinha ordenado para ser um profeta. E na visão no templo, ele viu o verdadeiro rei na visão. Passou muito tempo a prestar atenção em Uzias. E o tempo passou. Mas agora, depois de Uzias morrer, ele ficou decepcionado, viu o verdadeiro rei. Amém. Deus abriu, agora vem que é rei de verdade. Amém. Aleluia. Amém. Ele viu o verdadeiro rei na visão. Ele havia visto Deus exaltado, mais alto acima de todos os céus. E seu grande séquito enchia a terra, os céus e o firmamento. Ele viu um verdadeiro exemplo a seguir. Amém. Aleluia. Amém. Um verdadeiro exemplo.
exemplo. Aleluia. Agora, Isaías foi um profeta. Assim que ele foi ao templo, ele viu o real exemplo de Deus. Note, os serafins celestiais, à medida que eles voavam através do templo. Agora, um serafim é uma palavra poderosa. Ele não é um anjo. Porém, o que é isto? Isto é um queimador de sacrifício. Ele tem algo a ver com a expiação, porque ele oferece sacrifício para abrir caminho para o pecador arrependido, para o trono da misericórdia. Que posição mais alta do que um anjo, maior do que um anjo, pois os anjos permanecem atrás, porém o serafim vai adiante com a oferta, bem na presença de Deus. Um queimador, o ofertante da oração que tem sido feita, o queimador de sacrifício. Eles estavam ali, e indo atrás do templo clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pense nisto, no templo, perante este jovem profeta. 78, seu coração estava quebrantado, seu rei tinha tentado preencher o lugar, por tentar tomar o lugar do ministro, e havia sido destroçado por Deus, acometido de lepra, sobre seu exemplo, sobre aquilo que ele tinha olhado. 79, agora preste atenção. Nunca confia em algum homem. Eu não me importo quem seja ele. Se ele é um homem santo, se é um bom, não há tal coisa. Deixa corrigir isso. Não há nenhum homem santo. Não há nenhuma igreja santa. Não há tal coisa. É um Deus santo, não um homem santo. Isto é Espírito Santo. Pedro uma vez se referiu ao monte, sobre o monte de transfiguração. Não era um monte que era santo. Era o Deus Santo que os encontrou nesta montanha. Não é a igreja santa, é o Deus Santo naquela igreja. Não é o homem santo, porém o Espírito Santo trabalhando no homem. O homem falhará, diz o profeta. Ele é uma falha para começar. Qualquer um, o maior dos homens, falha. Nunca ponha sua confiança para fazer algum homem seu exemplo. Olha para Deus. Cristo é seu exemplo. E nós encontramos 80, que agora ele havia tirado sua mente de Uzia, finalmente. E nós encontramos agora que ele havia tirado a sua mente de Agora ele viu que é o verdadeiro rei. Qual é a influência que ele deve ser influenciado com ele? Quem é o seu exemplo? Ele viu agora. Se todos nós víssemos isso, se todos nós víssemos isso, seria uma grande bênção. As denominações não vêm, os serviços estão aí. Lari, show gospel, sabe, aquele evento cheio de coisas, não estão a ver. Mas Deus está nos dar a graça através do mensageiro. Vamos ver quem é a nossa influência. O verdadeiro exemplo. Amém. Deixa eu terminar. E ele olhou para cima e viu o que ele devia entender para ser um profeta. Vejam só, ele viu o que devia entender para ser profeta. Que Deus e somente Deus governa na vida dos homens, em sua igreja. E nós notamos agora o que sucedeu. Queridos irmãos, Deus quer que nós referemos a Ele. Amém? Ele quer ser a nossa influência, o nosso exemplo. Não é o nosso emprego, não. Nossa influência. Não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é o curso que estamos a fazer. É Deus. Agora preste atenção. Entre Deus escolher você ou aquela coisa que você mais ama, Deus vai escolher você. E Deus pode tirar aquilo que você tanto ama só para te ganhar. Para você ver que Ele é seu exemplo. Ele é sua influência. Deus te abençoe.